Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tá saindo som aqui? Espero que esteja tudo bem, eu tô aqui. Bom, primeiro eu explicar, né? Vocês estão vendo o cenário tá um pouquinho diferente. Eu tô aqui, pode falar, produtor? Enfim, eu tô aqui no alojamento da base eu não sei se eu devia estar falando isso daqui, mas tudo bem. Vamos lá. Não se preocupem, tá tudo bem comigo. A gente tá no alojamento militar aqui da base do chess.com, mas tá tudo certo. Vamos dar uma olhada na partida. Mamediarov contra Gujarati do torneio que acabou de começar, galera. Que essa partida aqui, sério, foi a melhor do ano que eu vi essa semana. A gente tem aqui a UZ Chess Cup 2026 com a participação. Eu vou mostrar aqui pra vocês. É que eu não sei se vou conseguir mostrar, mas eu espero que sim, ó. Deixa eu ver como é que tá saindo aí na tela, né? Tá saindo, legal. A gente tem aqui os seguintes jogadores, olha só. Abdulsatorov, Erigaiser. Temos também. Esse menino eu não conheço. Como é que é? Madame 9? Madame 9, legal, é um novo aí. Nepomniachtchi, Hans Niemann jogando, Nicolas Teodorov. Temos o Vokidov, temos também o Yakubev, Gujarati e ele, o lenhador, galera, Mamediarov. Madeira, meus amigos! Bora dar uma olhada nessa partida que ela é simplesmente espetacular. Rafa, volta lá na partida, meu. Como é que... Fecha o olho aí pra não dar spoiler. Fecha o olho, rapidinho. Pronto, deixa eu ver se eu acho aqui. Pera aí, fecha. Não abre ainda. Rafa, que baixaria. Ah, pronto, agora não, ainda não. Agora pode abrir o olho. Agora é o seguinte... Agora é o seguinte, pessoal. Bora dar uma olhada nessa partida que é simplesmente um escândalo. Pra mim, de verdade, uma das melhores partidas de 2026. Mamediarov abre a partida com o peão dama. Temos cavalo em F6, cavalo vem para F3, D5. Até aqui simétrico, mas depois de C3, aqui foi jogado A5 e bispo F4. Quando eu vi essa partida, eu bati o olho nessa posição e falei, será que tá tendo o torneio de Chess 960? Eu achei que isso daqui fosse uma partida de Chess 960, galera. Aquela que começa embaralhada, aquela... Não, é uma partida real, é uma partida de xadrez tradicional, clássica, presencial, pensada, tá bom? É que eu não me lembro de ter na minha machine learning cerebral aqui, no meu treino cerebral, o reconhecimento padrão dessa posição com A5 aqui jogado pelo Gujarati. E segundo as máquinas, tá tudo certo. A partida segue com o lance bispo em F5, seguindo o desarrollo delas pedras. E aqui temos o lance E3 e o lance E6. O Gujarati passou o bispo de casas claras, tirou o peão, vai poder tirar o bispo e colocar o rei em segurança. E o Mamediarov tá fazendo a mesma coisa. Bispo E2 foi jogado. E depois de bispo D6, temos aqui trocas, bispo toma e dama retoma, e Roque coloca o rei em segurança. Aqui a gente imagina que o Gujarati também vai colocar o rei dele em segurança, mas ele não tem pressa, preferiu desenvolver com o cavalo de bem em D7. E o lenhador segue com o lance C4. Muito bem, um lance que ganha espaço aqui para o cavalo, ganha mais espaço na ala da dama. O Gujarati segue com C6, o A5 começa a fazer sentido, que ele jogou lá atrás, né? Evitando uma possível expansão aqui na ala da dama, né? Um A3 já pode ser combatido direto, que teria que jogar um B3, A3 e preparar para jogar um B4, né? Perde alguns tempos. Bem legal aqui o que o Gujarati fez, a posição é muito bacana. O Lenhas segue com o lance cavalo C3 e aqui H6, né? Esse lance aqui simplesmente cria uma rota de fuga para o bispo, também dá uma rota de fuga para o rei no futuro, ganha mais espaço para as peças. E aqui temos trocas, peão toma e peão de E retoma, deixando aqui esta peãozada aqui, 4 contra 3 na ala da dama, e ao mesmo tempo esse lance também dá mais mobilidade aqui para o bispo. Seguimos com o lance cavalo em H4, bispo atacado, volta aqui para casa de E6, também era possível... Rafa, eu pensei aqui em bispo H7. Seria um ótimo lance também. Mas a escolha do Gujarati foi com bispo em E6. Talvez ele esteja pensando em preparar um C5 e já deu um pouco mais de suporte para o peão central. E aqui, bispo D3 foi jogado pelo lenhador e B5 diretamente pelo Gujarati, começando a tempestade de peões aqui na ala da dama. O lenhador não se intimida, segue com o lance torre C1. Temos aqui Roque colocando o rei em segurança e o Lenhas vem com esta bomba no tabuleiro, que é o lance cavalo em F5, o chamado cavalo do Kasparov, galera. Essa casa de F5 das brancas para o cavalo é uma casa muito ardida e perigosa. Por isso Gujarati, ou qualquer jogador, na maioria das vezes, tem que eliminar esse cavalo daí.
bispo toma, torre de F em E8. E a partida segue com bastante igualdade. O lenhador jogou mais rápido, tem 1 hora e 10 minutos, o Gujarati tem 32 minutos, ainda é tempo suficiente para seguir jogando. E aqui temos o lance cavalo em E2, uma bela manobra de cavalo aqui do Lenhas, que vai colocar o cavalo aqui na casa de F4. Também existe uma batalha aqui pela casa de C5 rolando. E a partida segue com o lance torre de A em C8, reforçando a possibilidade deste avanço. Cavalo em F4, jogado pelo lenhador. C5 é possível nessa posição, mas o Gujarati prefere primeiro tirar a torre dessa diagonal, possivelmente até pode dobrar no futuro. Ele jogou dessa maneira. E o lenhador segue com o lance dama D2, que também conecta as torres e ganha um tempinho, porque está atacando o peão. B4 foi jogado, coloca granito nesta dama. E aqui dama D3 ganha um pouco mais de mobilidade aqui e dá reforço também na casa central. C5 chegando pelo Gujarati. Lenhador segue trocando, peão toma, cavalo toma. E é aqui que começa a confusão, porque o lenhador até agora fala: Rafa, cadê o Lenhas? O Lenhas, não é aquele cara agressivo? Não é aquele cara agressivo, ele é agressivo. Nessa partida dizem, eu não sei se é verdade isso, eu acho que é verdade, eu acho que é muita verdade. Dizem que ele deu um berro no salão nesse momento. Dizem que ele pegou um machado e deu um grito assim, que depois eu vou falar em inglês, porque foi a língua que ele falou, e depois eu vou traduzir. Diz que ele levantou o machado e falou: "No Arbarindros!" E pá, deu na mesa, que significa chega de empate, entediante. E deu a paulada na mesa e disse que os árbitros foram lá e tiveram que segurar ele, que ele estava nervoso. Ele falou que ele não queria empatar. E aqui então ele segue com o lance dama B5. Eu acho que é verdade essa história. Não sei se vocês acreditam. Posta aí nos comentários quem estava lá, quem viu. Eu acho que a maioria de vocês estava lá, né? E viu isso daí. Bom, galera, dama B5 foi jogado pelo lenhador. Coloca pressão aqui, toda essa galera aqui da ala da dama. E a partida segue com o lance D4 aqui pelo Gujarati, um super lance. E galera, eu vou confessar pra vocês uma capivarice minha aqui. O lenhador jogou o lance cavalo H5. Aí eu olhei essa posição, eu falei, pera um pouquinho, tem algo errado aqui. Cavalo H5, pendura o cavalo. Aí eu olhei essa posição, vou confessar, capivarada master minha aqui. Aí eu fiquei olhando e falei, não, mas deve ter alguma sacanagem, tem algum ataque descoberto. Ah, deve ter algum desvio, deve ter alguém que não achava. Aí eu olhei uma vez, não achei. Eu olhei duas, não achei. Eu olhei três. Na 10ª vez, eu continuei não achando. Aí eu falei, tá bom, vamos ver como é que segue a partida. E a partida seguiu com o lance torre 5. Aí eu falei, deixa eu ver o que acontece se cavalo toma. A torre fica desprotegida, né? Talvez muitos de vocês perceberam isso, mas eu não percebi que a dama estava atacando a torre, né? Então teve uma... em inglês é o blind spot. Em português é o ponto cego, né? Deu o cegueira aqui. Eu não consegui enxergar que a torre estava caindo aqui, né? Então foi legal esse lance cavalo H5 aqui do lenhador. Eu teria caído nisso aqui. Eu ia falar, me mostra o que você tem, né? E aqui eu ia acabar perdendo a partida rapidinho. Mas a partida seguiu com o lance torre em E5. Não o melhor. O melhor seria este lance, mas já não tá fácil de encontrar aqui o melhor lance. Aqui torre defenderia, aqui esse lance defenderia, né? Depois das trocas das torres, depois das trocas aqui dos cavalos, o cavalo continua protegendo aqui a torre e a posição poderia seguir com igualdade. As brancas têm um peão a mais, o computador considera isso igualdade, eu acho que é por isso que não foi jogado isso. O Gujarati provavelmente calculou isso e falou, puxa, eu não quero jogar com um peão a menos, mas máquina entre máquina defenderia um empate aqui, o que é bem estranho. Mas a partida seguiu com o lance torre em E5 agora. Pelo Gujarati, tirando... Esse lance faz todo sentido. Ele tira aqui da mira e continua fazendo pressão. Lenhador segue com o cavalo toma. E a dama não pode ir para a casa de F6 porque está existindo sequência de mate aqui. Galera, não é nem tema de desvio aqui. Tá levando mate com dama. Aqui até pode pensar aqui no tema do desvio. Tá? Mas não. Vamos direto aqui. Dama B8 com cheque, né? E aqui tá levando cheque mate. Porque o rei não tem mais para onde ir. Tem que começar a entregar todas as peças aqui e vai levar mate. Por isso, momento perigoso. Gujarati segue simplesmente com peão toma. E agora peão toma. Deu um garfo. O que tem que fazer?
Aqui, olha que lance legal do lenhador, porque ele deixou o bispo, olha que bacana, né? Então vai trocar peça, vai tomar o bispo, vai tomar o cavalo? Não, olha o que o lenhador faz. Depois de torre por bispo, o lenhador na tranquilidade segue com o melhor lance da posição. Dama por peão, galera, olha que legal. O cavalo não consegue sair daí defendendo a torre, e a torre está desprotegida, por isso o Lenhas não tem pressa de recuperar material. A partida segue com o lance torre D5, agora sim, e não dá para a dama querer capturar o peão por conta da sobrecarga, né? Então a partida segue com torre D5 e agora sim o Lenhas recupera material e aqui temos mais uma carambada de troca, todas as trocas do mundo foram feitas e a gente vai para esse finalzinho, lenhador com um peão a mais. Será que dá para ganhar esse final? É muito difícil ganhar esse final, porque na maioria desses finais de torres e peões, com um peão que vai sobrar 2 contra 1, vai virar 1, torre 1 na ala distante, em geral não ganha se as pretas souberem defender. Vamos ver. Aqui, G3 foi jogado pelo lenhador, rei G7 vem para o jogo, torre vem para a coluna D, torre na sétima horizontal. E aqui B3, olha que legal essa manobra do Lenhas. Caiu esse peão e agora? Torre D4, vai ficar com um peão a mais. Não tem defesa. Torre B2 foi jogado, cai o peão de B4 e aqui F5. Esse final, em tese, é empatado, mas se as brancas ficarem com o rei aqui e tentar subir torre e ficar tentando subir esse peão, isso aqui não dá para ganhar dessa maneira. Mas existe uma possibilidade se o rei conseguir atravessar o tabuleiro, der suporte aqui, essa última série, dá suporte pro peão e a torre vai lá no outro lado tentar fazer um estrago. Talvez, rei e peão dando suporte, talvez seja um caminho. Então vamos ver a ideia aqui do lenhador. Ele segue com rei G2, rei G6 foi jogado. Temos o lance rei F3, que faz todo sentido do mundo, não é uma chance perdida. Isso aqui você desconsidera, o chess.com avaliou errado. H5 foi jogado pelo Gujarati e agora o lance H4. Temos o lance F6 e agora é o momento. Rei vai para o jogo, rei E3. Rei F7 foi jogado e agora sim torre B8 abrindo alas para o peão disparar. Rei vem para a casa de G6 e aqui o lance torre B4 com uma ideia. Vocês já vão ver a ideia do lenhador. Daqui a pouco vai ficar claro. Esse lance é um pouco estranho. Daqui a pouco a gente vai entender. Torre B1 foi jogado. Rei D3. O rei se distancia desse peão. Temos o lance torre B2, ataca o peão, e aqui o lance F3 protege o peão. Rei F7 foi jogado e rei E3, mantendo-se ou lá ou cá, de repente esse peão pode ser uma vulnerabilidade. Rei G6 mantém o rei por aqui, e a torre B8 de novo, vai esperando a hora certa o lenhador. Torre B1 foi jogado e agora a torre B7 deixa aqui o rei cortado, tudo bem? Torre E1 com cheque foi jogado, o rei vem para D2, ataca a torre. E aqui o momento chave da coisa, a torre G1 foi jogado. Indo para o contragolpe, esses peões vão cair um por um, calma. Olha o lance do lenhador, torre B4. Oh, esse lance é espetacular e é mais um dos lances que eu precisei ver algumas vezes e mesmo assim não adiantou. Mas a ideia do lenhador é genial. Se o Gujarati tomasse o peão aqui de G3, torre F4 torna esse final muito difícil para as pretas. Porque microfortaleza com o rei chegando para apoiar o peão, né? Então aqui poderia realmente ter uma chance muito forte aqui para as brancas. Muito legal essa ideia, né? O rei e o peão vão disparar, o rei aqui, se distanciar, esses peões todos caem. É um final muito difícil de defender, eu não tenho certeza se as pretas conseguem, máquina e tudo mais. Entre seres humanos é quase certo que brancas ganham esse final. Por isso, super sequência do lenhador, a partida segue com o melhor lance da posição, o único jogado pelo Gujarati. Uau, que técnica de final. Torre vem para F4 de qualquer maneira, rei E6, olha que legal, né? Então, o Gujarati coloca o rei um pouco mais próximo aqui da ala da dama e ao mesmo tempo fez essa defesa, ele fez esse chapéuzinho bem jogado. E agora B4, bem jogado pelo Lenhas, dispara o peão, o rei E5 encosta aqui na torre. E agora o único lance da posição, rei E3 foi jogado, torre B1. No momento o peão está defendido, mas cuidado, aqui o rei pode ser expulso. A partida segue com o lance rei D3 e agora talvez o rei queira dar suporte para o peão. Continua sendo um final muito difícil. E aqui, galera, as pretas só tem um lance que pode empatar. E agora mesmo se fosse máquina contra máquina, aqui não tem mais
não tem mais opção. É um lance só. E é tão difícil de achar que é somente o lance torre B2. Torre B3 perde, torre C1 perde, torre D1 cheque perde, torre G1 perde. Somente torre B2. Não é difícil de achar? Eu acho muito difícil de achar um lance desse, né? É tão difícil que nem mesmo o Gujarati, que é um 2.700 plus super grande mestre, encontrou. Ele vai para esse lance super natural da posição torre G1. E agora o lenhador só tem um lance bom e ele tem que manter a frieza. E segue com o lance B5. Uau, meus amigos. E aqui não adianta jogar um lance do tipo torre B1 porque o rei invade, rei C4. E aí já era. As brancas vão acabar conseguindo ganhar. Se o rei se distanciar para tentar apoiar, esses peões caem, ou se não, o rei está subindo junto com o peão. A partida segue com o lance torre por G3 e agora vai perder a torre. Cuidado, o lenhador segue com o lance frio, rei E3 e o peão vai disparar. Aqui torre G7 foi jogado, parece que o Gujarati arrumou a posição, porque depois de B6 foi jogado o lance torre B7, mas torre B4 protege o peão. E agora é o seguinte, essa torre está amarrada e o rei aqui das brancas está ameaçando entrar. Por isso o Gujarati segue com o melhor lance da posição F4, porque você não vai querer, aqui não, aqui você joga toda a possibilidade de vantagem pelo ralo, né? Aqui as pretas igualam, por isso o lance jogado foi rei D3, esperando o momento certo de invadir. A partida segue com o lance rei D5, mantendo a oposição, e agora o lance frio aqui do Lenhas, torre B1 é o lance que passa a vez. O Gujarati também consegue passar a vez com o lance F5, até mesmo impedindo a entrada do rei no futuro. E aqui você pode até mesmo passar a vez de novo, já é o suficiente. Mas o lenhador preferiu jogar a torre B5 com cheque e agora esse rei ficou na dúvida. Eu vou pra lá, eu vou pra cá, será que eu defendo, será que eu ataco o peão? E aqui ele decidiu jogar rei C6. E aqui o que jogar torre por peão seria bom, mas tem um lance melhor, que é o lance rei aqui em C4. Uau, galera, o que acontece se torre por peão aqui? Vai para as trocas e as brancas têm um final ganho aqui, um final muito vantajoso. Não, aqui ganha a força, Por isso, galera, a partida seguiu com o lance rei D7 e agora rei C5 jogado pelo lenhador. Cara, que manobra bem feita. Rei vem para casa de C8 e agora, como continuar? Olha a ideia do Lenhas. Torre A5, passa para o outro lado. Temos aqui o lance rei B8, controlando a casa de A8. E agora torre A7. Que categoria, galera. Que categoria. Deu checkmate aqui na torre, né? A torre não tem mais como evitar aqui as trocas. Por isso, torre toma, peão toma, rei toma. E o lenhador, mesmo com um peão a menos, tá com um final ganho, porque o rei dele tá mais próximo dessa galerinha. Esse rei ficou longe demais. Por isso, rei D6, rei B6, rei E5, rei vem pra C5, mas agora cai o peão de F4, cai o peão de F5, e depois de simplesmente rei D5, na verdade ele nem deve ter jogado isso, ele botou o rei na casa clara, os dois reis na casa clara, brancas ganharam, e por isso nessa posição, o Gujarati abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Mesmo que ele quisesse jogar esse lance rei D5, aqui você vai encostar, o rei vai tentar... Vou prender o rei aqui no canto, vou prender o rei pra sempre, eu vou ficar fazendo isso. Será que funciona? Você pode gastar um tempinho aqui. Ah, mas aí eu vou jogar pra lá. Aqui você pode jogar assim, ó, deixa jogar dessa maneira aqui, deixa ele até tomar esse peão. Rafa, você vai fazer besteira. Rafa, você vai fazer besteira. Não, não vou. Tem que calcular aqui um pouquinho, mas quase, hein? Quase. Pronto, aqui vai ganhar esse final, né? Muito bem, galera. Por que ele não tá deixando eu jogar rei G6, rei G7? Postem aí nos comentários por que ele não permitiu esse lance, né? Agora é o seguinte, pessoal. Belíssima vitória do lenhador que fez aqui. Será que eu consigo mudar aqui? Eu tô sem os meus aparelhos. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui na tela cheia. Deixa eu ver se tem alguma coisa chamada tela cheia. Não tem. Então acreditem em mim, confiem em mim. Agora o próximo relatório vai ser La Garantia Soy Yo, tá bom? Confiem em mim. A precisão da partida foi 91,7% para o lenhador e 86,4% aqui para o Gujarati. E, portanto, o torneio que acabou de começar, temos lenhador na liderança, com Nicolas Teodorov também com um ponto e o Madaminov. Cara, é outro do Uzbequistão. Você tá de sacanagem, cara. Meu, tá plotando o cara do Uzbequistão. Tá saindo do bueiro o campeão do Uzbequistão, super grande mestre do Uzbequistão. Olha isso, cara. Yakobev, Vokidov, Abdulsatorov.
Caraca, meu, tem mais um, não tem? O Sindarov, poxa vida. O Sindarov, o futuro campeão do mundo, só isso. O Rafa, mais respeito com o Cash. Não, é um potencial possível campeão do mundo. Calma, calma. Ato falho. Freud explica. Pessoal, a gente segue acompanhando as emoções do UZ Chess Cup 2026. Espero que vocês tenham gostado da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu. Pode cortar. Chama lá o Crico. Não, peraí, tá gravando ainda.